Tchan, 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 tchan. Bom dia, boa Oi! tarde, boa noite, pessoas lindas das minhas redes, das nossas redes sociais. E aí, Carlinha, como está? Tudo bem, e você? Olha, Toda de aquelas assim, ó, troquei laranjado. de blusa. Tá linda, gostei. Amei o laranja. Gosto bastante de laranja. Bora, né? Qual que é o nosso E tema de aí? hoje? Crenças, que temão, hein? De deixar todo mundo aceso aí. É um tema bem interessante, né? Que eu tenho certeza que a gente vai trazer de uma forma bem carinhosa, né? Então, se vocês tiverem aí alguma dúvida, as pessoas que estão ao vivo aqui, ou se você que assistir depois aí no YouTube, quiser conversar alguma coisa, algo sobre, deixa seu comentário, né? Ajuda a gente a criar o nosso conteúdo e também esclarecer as possíveis dúvidas, né? Porque às vezes a dúvida de um é dúvida de outro também, né, Dai? Com toda certeza. Pode deixar as perguntas aqui também. Conforme a gente for lendo, a gente vai respondendo. Convida o pessoal aí para vir assistir. Tem o aviãozinho aí do lado. Ó, a Carlinha gosta de coração, gente. Eu não sei fazer coração, deixa pra ela. Tem os coraçõezinhos aqui, né, que a galera pode apertar, porque o Insta entende que a live é boa e acaba entregando para mais pessoas, né? E o Isso aviãozinho que aí. você vai chamar o coleguinha para assistir com a gente. Isso aí. E aí, Carla, fala pra mim um pouquinho sobre as crenças. Vamos lá. As crenças, né? Eu vou falar sobre o meu olhar, né? Lógico, o meu ponto de vista, né? As crenças são tudo que a gente acredita, mas tudo mesmo, né? E as crenças, elas têm duas vertentes, né? Como tudo na vida. Ou elas vão te limitar a algo, ou elas vão te possibilitar a algo. Então eu vou dar um exemplo muito simplesinho. Eu gosto sempre, às vezes, de dar exemplo do dia a dia, porque às vezes dá uma clareada na pessoa, né? E aí, às vezes, dá um estalo, pô, nossa, era aquilo, é isso. São coisas simples. Às vezes as pessoas acham que são coisas monstruosas, né? E não é bem assim. Então, ó, não sei se dá pra ver aí que eu tô com um band-aid aqui. Vou ver se consigo tirar aqui. Eu, Carla, acredito, tenho a crença que me limita, que toda vez que eu pego o estojinho das crianças para apontar os lápis, me dá bolha nos dedos. O que acontece? O que aconteceu? Vai estar feio porque eu molhei. Nossa, tá bem feio. Ó. Eita. Então, qual a crencinha que a dona Carlinha tem? Que ficar lá fazendo o movimento do apontar o lápis vai dar bolha. E acredite, dá bolha mesmo. E é isso. São crenças que parecem ser tão boba, né? E, e é uma crença. Né? Eu aponto lápis e não tenho bolha. Tá, mas tá Então, tipo, vendo? Né? Eu acredito que dá. Você apontou milhares de vezes e nunca pensou nisso. Então é então algo não que te dá. possibilita. E não dá. E é isso. E aí a gente acredita também que crença se vende. As pessoas falam assim, é por conta, né, muitas vezes, dos nossos pais. Claro, óbvio, né, que a família nos traz muitas crenças. E os nossos pais têm dos pais, e os pais dos pais dos pais. Tem toda essa hereditariedade da crença, né? Só que a sociedade também nos coloca crença, né? As religiões nos colocam crenças. Tudo, se você não estiver atento, está te gerando crenças. Né? E também tem a crença da crença, né? Você às vezes deixa de ter uma crença, mas continua tendo uma outra crença que te limita na crença que você deixou de ter. Né? Então, crença não é uma coisa tão simples, né, Carla? É uma coisa assim que é muito profundo e está muito preso na gente há muitos anos.
São coisas que muitas vezes a gente nem sabe que tem, tá lá no inconsciente. Exatamente. E às vezes, por mais que a gente tenha consciência, por mais que a gente já tenha trabalhado aquela crença, não é que a bicha insiste em ficar com a gente? Ela acha que já tem, por mais que a gente tente se livrar da bicha, a gente percebe que ela quer ficar com a gente, né? Vou dar um exemplo, eu não vou falar crença, mas eu tratei muitos anos uma crença, e aí depois eu percebi que era, na minha vida estava acontecendo uma coisa, eu falei assim, gente, o que tá pegando aqui? Era a crença. Nossa, mas você já não trabalhou a crença? Você já não viu? Vi, mas ela apareceu numa outra situação, de uma maneira totalmente diferente, que investigando lá no fundinho, debaixo do tapete, estava a crença limitante. Até porque a gente trata o que a gente enxerga muitas vezes, né? Então, eu tenho a crença X. E aí você ressignifica aquela crença. Mas você não tem só a crença X, né? Porque sempre uma crença leva a uma sequência de subcrenças, que são coisinhas que estão ligados, alimentando aquela crença, né? Eu adoro dar o exemplo do carro, né, Carla? Amo, né? As pessoas querem um carro, e aí tem a crença que limita, que se eu tiver um carro é uma arma, que eu posso machucar alguém, ok. Então você tirou essa crença, você sabe que o carro não é uma arma, que basta você ter consciência, prudência, que você é capaz, então você se empoderou, né? E agora você pode ter um carro, você pode comprar um carro, né? Eu posso comprar um carro, eu acabei com a minha crença, posso ter um carro, ok? Ok. Tenho carteira de motorista, tá tudo lindo, só comprar o carro. Mas não consigo dinheiro para comprar o carro. Eu não compro carro, mas eu já tratei a minha crença, já tratei a minha crença. Você está reclamando do preço do combustível? Você está reclamando do preço do pneu? Entendeu? Você está reclamando do valor do seguro? Você está com medo do seu carro ser roubado? Eu vou comprar um carro, mas eu vou ter que pagar estacionamento para não deixar na rua, porque pode ser roubado, pode ser depredado. Você tem aquela crencinha lá no fundo, assim, ó. Papai falando lá, ó. Carro é igual filho, dá o mesmo custo, mesmo trabalho. Aí você achava que a única crença que te limitava era você achar que você podia machucar alguém tendo um carro. Mas não. O carro, ele te traz milhares de coisas que pode te impossibilitar. Porque para você falar, eu quero ter um carro, eu vou ter um carro, eu vou atrair esse carro para minha vida. Então eu não tenho, vou tirar todas as crenças da minha vida. Do carro você não pode reclamar do preço do combustível, você não precisa nem saber o valor. Porque isso não é problema, você vai ter dinheiro para o combustível. Você tem o carro, você tem dinheiro para o combustível. Entendeu? Você não vai pensar em mecânico, você não vai pensar no pneu, você não vai pensar nada. Porque tá tudo lindo, eu quero um carro. Eu quero aquele carro, então eu vou fazer o movimento para conseguir aquele carro. E isso é em tudo. Em tudo. Né? Eu adoro quando as pessoas falam para mim assim, dinheiro não dá em árvore. Eu falo, gente, vocês estão enganados. E é lá que dá, é feito de papel. Papel dá onde? Dá na árvore. Ô, Dai, mas esse exemplo que você deu é bem interessante, né? O quanto a gente pode estar refletindo sobre esse assunto. O quanto a gente pode estar abrindo os nossos horizontes, o quanto a gente pode estar percebendo novas coisas, né? Às vezes, você falando, eu me lembrei assim, a pessoa tem até limite para sonhar, né? Porque se ela não tem nada, e ela já está imaginando que ela vai ter o carro, ela não consegue nem sonhar, ela já tem que pôr empecilho, né? Então, olha só, a crença já está no sonho. Né? Você não pode sonhar que você tem o carro X, Y, Z, sei lá qual você gosta. Porque você já tem que pensar, igual a Day falou, no combustível, no seguro, não sei o quê, não sei o quê. Então você não pode nem sonhar. Seu sonho tem limite. Né? Então olha só como as crenças, elas estão em todos os lugares. É inconsciente? Com certeza. Né? Porque você não vai bloquear a sua vida de coisas tão grandiosas porque você quer. Não, é inconsciente, né? Tudo isso, né, Dai? Não tá ali assim explícito. Você tem que ninguém acorda falando, hoje eu levantei para dar tudo errado na minha vida. Não,
Ninguém quer isso para sua vida, né? A gente sempre quer que dê certo. Mas existem essas crenças, elas criam padrões na nossa vida e a gente fica no automático e por isso a gente não percebe. Porque é o nosso natural, entendeu? O errado é pensar diferente. O errado é sair da crença. Porque para o nosso organismo, isso já é o automático, então é o natural. E o nosso organismo, ele sempre reage a te proteger de mudanças, porque a mudança é perigosa. Então, por isso é tão difícil trabalhar as crenças. Né? E isso é fisiológico, não é nem energético. O nosso cérebro, ele está condicionado a fazer com que você não entre em mudanças, não entre em muitas adrenalinas, muitas mudanças, porque para ele, o sair dessa rotina, o sair desse ciclo vicioso que a gente entra durante a vida, né, é perigoso. Só que isso é só uma reação hormonal, né? É o primeiro entendimento que a gente tem que ter que isso é só uma reação hormonal e que isso passa. É só você começar a ter um movimento de mudança, né? E perceber isso. Sempre quando você for tratar uma crença, começa a olhar os galhos que essa crença tem. E em qual galho você está mais amarrado. Porque às vezes você não está nem amarrado na sua crença que você acredita ser a principal. E sim numa ramificação, num galinho solto que tem por ali. E isso em relação a tudo, tá? A gente falou do carro, mas se você, eu vou montar uma empresa. Ok, poxa, eu vou, putz, tudo certo. Tenho dinheiro, tenho o negócio, eu gosto, amo, estou bem feliz com isso. Poxa, vou montar. Legal. Mas eu vou ter que pedir ajuda. Não gosto de pedir ajuda. Ó a crença. Não gosto de pedir ajuda. Não, tá, mas eu vou pedir assim mesmo. Mas eu vou ter que contratar gente, vou ter que lidar com gente. Não gosto de lidar com gente. Mas me falaram que imposto é muito caro. É o que a Carla disse, você está colocando limites no seu sonho, você não consegue nem sonhar. Você não consegue nem se ver dentro da empresa, lá, empresa montada, né, e todo feliz ali, patrão, lindo, não, porque tá lá pensando como peão. Exatamente, a pessoa não consegue nem arriscar. Funciona. Exatamente. Porque já está cheio de nãos. A nossa vida já está cheia de nãos. E o trabalho da crença limitante o nosso trabalho com a crença limitante é fazer esses nãos serem transformados em sims. Com certeza. Porque daí a hora que você, né, um dos trabalhos que eu fiz bastante com as crenças limitantes, conforme ia identificando a crença que limitava a fazer tal coisa, já havia a crença possibilitadora que ia te possibilitar a fazer a tal coisa. Né? Então, da mesma forma que uma crença, ela te limita, ela te possibilita, né? Então, por exemplo, usando esse exemplo que a Dai deu, se você tem lá tudo certo, o dinheiro, tudo que é necessário para abrir uma empresa, e você não tem o receio de pedir ajuda e você se dá bem com pessoas, você tem algumas crenças possibilitadoras que vão te possibilitar a algo grandioso, a algo diferente, a algo novo. Se vai dar certo, não são outros 500, mas você já entra sem algumas crenças, o que acaba possibilitando mais. Claro, a possibilidade de dar certo cresce exponencialmente, porque você está colocando uma energia criadora ali, entende? Quando a gente está nessas crenças que nos impulsionam, né? Nós estamos na energia de criação. E quando você coloca energia, coloca foco em algo, esse algo tende a ganhar massa. Ele tende a crescer. Né? Então, poxa, eu vou montar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Você está pondo energia, você está se movimentando. E você não está com medo, você não está se limitando, você está fazendo, você está agindo. Então, a probabilidade daquilo dar certo é muito maior. Até porque quem está com a crença limitante está lá. Mas será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu sou bom o suficiente para isso? Será que eu realmente sou um empreendedor? Ninguém na minha família nunca empreendeu. A gente fala umas coisas pequenas que a gente não percebe que é crença. Olha isso, ó.
será que eu sou um empreendedor? Então você já tem uma dúvida se você é ou não um empreendedor. Porque ninguém na minha família nunca foi empreendedor. Então, porque ninguém nunca foi, você também não pode ser? Nem parece uma crença. Se você parar a falar no dia a dia, nem parece uma crença. Ditado popular, adoro, né? Enche a gente de crença, né? Casa de Nossa. ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Ou seja, tudo que você faz, você vai fazer para fora. Para dentro, você nunca vai conseguir. Porque você não acredita que dentro você consiga fazer. Você vai dar sempre o seu melhor para fora. Mas quando precisa dar o seu melhor dentro, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família, você não consegue. Porque casa de ferreiro, o espeto é de pau. Então, o ferreiro merece um espeto de pau. Então, você merece um espeto de pau. Né? O vizinho merece um espeto melhor. Merece um espeto de ferro. Igual filho de peixe, peixinho é. Santo de casa não faz milagre. Nossa, santo de casa não faz milagre é a pior, gente. É a pior, porque ela vai em várias áreas. Mas aí, olha só o que a Dai falou, gente. Olha só que interessante. É lógico que talvez você não consiga visualizar tudo isso que a gente está falando sem um trabalho terapêutico junto, né? Principalmente essa parte das crenças, o que tá pegando ali, né? Montar ali a árvore da crença, o que tá pegando naquele momento, como que você lida com aquela crença, né? Eu já fiz tema de terapia só de crença, é bem interessante, é bem legal, né? Você conseguir se libertar de tudo que te limita. Sim, é enxergar, né, esses padrões que estão vivendo, rodando no automático na sua vida, né? Mas para isso você tem que estar muito inteiro, né? Você tem que querer muito, porque o que a gente acredita é muito forte, sempre, tá? Não adianta falar, ai, não, é fácil deixar de acreditar. Não é fácil deixar de acreditar. Né? Quando a gente acredita em algo, é o crer, né? A palavra crer é uma palavra que vem com muita força, né? Principalmente por conta de religiões e tal, mas ela tem uma potência. Não, crer. Eu creio que é isso. Eu creio que vai dar certo, eu creio que vai dar errado, eu creio que eu posso, eu creio que eu não posso. Então, é uma palavra forte, é uma palavra que tem potência. Energeticamente falando, é uma palavra muito potente, né? Então, quando a gente crê em algo, é difícil descrer, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas para vocês entenderem. É difícil deixar de crer, né? E aí, isso realmente é um trabalho, e um trabalho de percepção diária, porque a gente começa a achar primeiro essas crenças pequenas e fáceis, como um santo de casa não faz milagre, né? Filho de peixe, peixinho é, então, tipo, eu tenho que ser igual meu pai, eu tenho que ser igual minha mãe, né? Então, são crenças ainda que são pequenas, porque estão aqui nos nossos ouvidos o tempo todo. Dinheiro não dá em árvore, né? Todo dinheiro tem que ser suado. Eu ouvi na Copa, no jogo da Argentina. No final do jogo, eles falaram algo do tipo que tinha que suar, que tinha que ser difícil para valer a pena. Olha o quanto eles sofreram para ganhar aquele jogo, gente. Porque é uma crença do país que eles têm que sofrer, né? Que para eles as coisas têm que ser difíceis. Entende? Então, tem crenças que são coletivas. Então é muita. E às vezes eles nem percebem. Olha, foi um jogador que falou no meio de uma entrevista. Tem que ser difícil. Se não fosse difícil, né? Não teria esse valor. Então, para ter esse valor, para ter essa conquista, ela tem que ser difícil. Por quê? Para que tanta dificuldade? Para que sofrer tanto? Estava com o jogo ganho. Estava com o jogo ganho. Deixou virar, deixou empatar, né? Deixou tomar vários gols, deixou empatar, deixou para ir para pênalti para poder ganhar. Eu vou ficar quieta porque eu não sei do jogo, que eu acho que eu não vi. Eu vou ficar quietinha. Foi a final da Copa. Mas quem viu tá entendendo. Tipo, o jogo tava ganho. Eles estavam com um placar legal. O outro time não tava tão forte. E aí eles
relaxaram, tiveram que correr atrás do prejuízo para ganhar. Por quê? Porque tem uma crença. Isso ficou claro no final. Assiste só a reportagem depois, só o finalzinho ali. E você vai ver eles falando que tinha que ser suado, porque né, se não é assim, não tem esse valor todo. Então, por que, que o valor tem que vir do suor? Por que, que o valor tem que vir dessa... O valor é seu valor, é como você se valoriza. A energia de valor, ela não tem que estar vinculada a algo externo. Ela tem que estar vinculada a algo interno. E aí a gente começa a desemaranhar, né? Pegar esse novelinho de lã, que somos nós, e puxar. Para poder ir tirando uma a uma. E principalmente essas ramificações. E sempre, a gente tem que estar sempre olhando, sempre atento, porque pode ficar uma para trás, né, Carla? A sua, depois de quanto tempo que você conseguiu ver que ficou para trás? Ah, de um ano, mais de um ano. Aí. Mais de um ano. Aí a terapeuta falou assim, de novo essa crença, a gente já tinha trabalhado com essa crença. Você levou 10 nessa prova. Eu, mas como assim essa crença de novo? Você tá de brincadeira. Aí, né, enfim. Então, assim, né, é importante as pessoas entenderem também, né, Dai, dando esse gancho, que o trabalho terapêutico não é que você vai ficar a vida inteira, né? A vida inteira acho que é muito tempo trabalhando alguns aspectos, mas talvez por um determinado tempo, talvez às vezes quando você não está muito legal com mais constância, por exemplo, toda semana, depois fiquei mais ou menos bem de 15 em 15 dias e depois eu dou uma manutenção de tempos em tempos, de uma vez por mês, aí vai, enfim. Né? Mas o quanto é importante alguém ali, né? Alguém ali te mostrando o caminho. Não que às vezes, tem gente que às vezes fala assim pra mim, mas eu vou viver a vida do jeito que eu quero, não tem que ter ninguém ali falando pra mim que eu tenho que fazer ou não. Mas não é esse o objetivo, né? Que situação que você está vivendo aí na sua vida, né? Será que você está vendo todas as possibilidades? Será que você está enxergando tudo exatamente da forma que é? Que nem a Dai qualquer. A gente vai fazer uma live só falando do Círculo da Vida, que é uma terapia que a Dai faz, que é incrível, gente. Né? É incrível você ver a situação por um outro ângulo. Então, será que você não tá vendo mesmo a situação por um outro ângulo ali? Né? Então, quanto é importante esse mundo terapêutico, né? O quanto cada prática, a cada terapia em específico vai contribuir na sua vida, né? E não é que você vai ficar dependente disso, mas por um tempo você talvez necessite, ou talvez escolha, né? Ai, talvez sozinho eu não estou conseguindo uma ajuda, um auxílio, alguém ali te dando a mão, né, Dai? E é isso, ó, uma crença que a Carla falou aí, que a maioria das pessoas tem, né? Não quero ninguém, né, se metendo na minha vida, dizendo o que eu tenho ou não fazer. Isso é uma crença que as pessoas têm com a terapia. E nós não falamos o que você tem que fazer. Isso é uma coisa que o terapeuta não faz, é dizer você tem que fazer. Nós mostramos para você o que você está fazendo. E você vai enxergando se você quer continuar ou não fazendo aquilo. A escolha é sua. Exatamente. Entendeu? O máximo que a gente pode fazer é pedir para você fazer uma técnica ou outra, se você se sentir confortável com essa técnica. E se você não se sentir confortável, também não vai adiantar para você fazer. Porque não vai ter resultado. Né? Então, a terapia, ela não é alguém, não é um pai e uma mãe que fica mandando você fazer ou não fazer determinadas coisas. Isso é papel de pai e mãe. O papel do terapeuta é te entender, é buscar, é te ouvir e te mostrar o que você está falando. Então, você me traz, eu te devolvo, para você entender e se escutar. Porque muitas vezes nós falamos, mas não nos escutamos. Em momento algum, tem que nada, né? A gente até dá algumas orientações, alguns, tipo, conselhos, olha, né, durante a terapia, se você puder evitar uma coisa ou outra, principalmente as terapias energéticas, eu peço que, se possível, você não faça outro tratamento energético em paralelo, né? Deixe para fazer depois, se acabar a terapia, ou esse bloco de tratamento,
Mas é uma opção também sua, é uma coisa que eu peço, né? E aí vai da sua consciência ou não. Então, o terapeuta, ele não está aqui para te dar ordem, né? Para organizar a sua vida em faça isso ou não faça isso, né? Isso é a sua função de fazer. E aí, nós estamos ali só para te auxiliar e te mostrar como você pode fazer isso da melhor maneira possível. Organizar a sua vida para que você se sinta bem com a sua família, com você, com a sua vida, né, com o seu ser. E bem, quando eu digo, não é ficar amiguinho também, né, cara? É bem com a decisão que eu tomei. Se eu não quero estar perto, eu não quero estar perto. Mas você está bem com a decisão de não querer estar perto? Porque o importante é o seu bem-estar, né? Então é isso que a terapia vai trazer. Então, essa história de, eu não quero, né, ir para terapia porque não quero ninguém mandando na minha vida, é uma crença. Porque na Eu não terapia sou não vai ter louco. ninguém mandando, não vai ter ninguém. Aí, não sou louco. Quem diz que louco que vai para terapia, gente? Hum, Né? Quem diz que louco que vai para terapia? O que é ser louco, né? O que é ser normal? Eu acho muito relativo. Pois é, mas isso que a Dai tá falando, já pegando um outro gancho, né? Que ela fala, ela orienta, né, as pessoas, os assistidos, a não misturarem técnicas energéticas espirituais enquanto está fazendo o tratamento. E eu, como passei por esse tratamento, posso falar que foi incrível, foi maravilhoso. E por mais que às vezes acontecia coisas para que outras técnicas chegassem até mim, eu falei não, nesse momento não dá, nesse momento não posso, né? E eu fiz ali a minha terapia certinha, bonitinha, o meu bloco de atendimento. Fiz várias descobertas que eu não tinha consciência, que eu não nem imaginava, né? E o quanto tudo isso, com certeza, reuniu muito mais peças do meu quebra-cabeça, né? O quanto fez muito sentido. Então, é isso, né, gente? Como que tá aí as suas crenças? Será que você tá feliz com as suas crenças? Será que você tá feliz com as coisas que você está escolhendo, com as coisas que você está vivendo? Né? Quando a gente joga essas perguntinhas para vocês no ar, né? Faz a reflexão, né? Não fique procurando justificativas. Não, mas eu faço isso por causa daquilo. Não, mas eu faço aquilo porque, nossa, eu vi aquilo na minha família e a minha avó faz, a minha mãe faz e fulano faz e todo mundo faz e eu também vou fazer. Para de ficar arrumando justificativa. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Por que você está fazendo assim? Você quer fazer diferente? Você está disposto a fazer diferente? Né? Porque tem aquela síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. Né? E será que aí você vê lá, não estou falando mal, presta atenção, mas você vê lá os seus avós com questões de saúde, que os seus pais acabam tendo aquelas questões de saúde, e você agora tem uma informação que talvez eles não tiveram. Você vai continuar repetindo os mesmos padrões, as mesmas crenças, acreditando nas mesmas crenças e acabar com certeza desenvolvendo as mesmas doenças físicas e depois falando que é genética? Será que vai fazer Bem sentido isso. isso para você? Ou será que você vai fazer Exatamente isso. diferente? Né? Não é fazer uma coisa, eu aprendi assim com muito carinho, gente, muito carinho, falo para vocês com muito amor e muito carinho mesmo. Não é fazer melhor. Não, eu vou fazer melhor. Não. É fazer do seu jeito. É fazer do jeito que faz sentido pra você. Não, porque a minha avó criou meu pai assim e eu tenho que criar meu filho assim. Tá, isso deu certo lá, sei lá quantos anos atrás. Mas você vai repetir padrões que não cabem na sua vida? Você vai repetir crenças que não cabem na sua vida? Agora que você ouviu isso, você já vai começar a escolher diferente, já vai começar a pensar na hora que você for fazer. E aí você vai pensar, meu, será que eu vou fazer igual eu vi ou será que eu vou fazer do jeito que faz sentido pra mim? E aí, consequentemente, tudo vai mudando. É isso aí. Cada desculpa que você arruma, né, para cada justificativa, como a Carla falou, é uma outra crença. Eu não saio porque... Por quê? Porque sua mãe te ensinou a não sair? Ó, a crença. Eu não faço porque fulano disse que é errado, mas você acha que é errado? Você nem sabe se é errado. É outra crença.
Não estou falando para vocês saírem fazendo tudo que vem na cabeça, não é isso. Mas é estar atento se o certo e errado é seu ou é do outro. Entende? Às vezes, coisas que para você faz bem, para o outro não é legal. E tá tudo bem. Tá tudo bem ser diferente do outro. E tá tudo bem agir diferente do outro. E não se agarrar ao que o outro acredita. Porque se aquela crença para ele faz bem, não quer dizer que para você vai fazer. Né? Como a Carla disse, a sua avó, a sua bisavó, a sua mãe viveram numa época que você está vivendo em outra. E só trazer a mesma crença, muitas vezes, lá na época da sua bisavó, serviu. Né? A história do peixe, né? Corta a cabeça e o rabo, né, do peixe. Por quê? Não sei, vamos perguntar pra minha mãe. Mãe, por quê? Não sei, vamos perguntar pra sua avó. Vó, não sei. Pergunta pra Bisa. E chega lá na Bisa, a Bisa fala assim, por nada, porque meu forno na época era pequeno, não cabia o peixe inteiro. Então, pra caber a forma ali com o peixe, eu cortava a cabeça e o rabo. Que são as partes que a gente quase não come, deixava a parte mais carnuda para poder assar. E aí hoje você com um forno de 50 litros está cortando a cabeça e o rabo do peixe. Porque está só seguindo um padrão que não cabe na sua vida. Cabia na vida dela, não cabe na sua. Ela tinha um forno pequeno, o seu é pequeno? E outra, Mas ela daí, pescava olha, o peixe, né? Hoje você pode comprar o peixe do tamanho do forno. mas olha que incrível que você está falando. Olha, gente, presta atenção na clareza dos fatos. Então, tenta perceber aí o que a gente está passando. É inconsciente. Então, a avó fazia, a mãe copiava, e a filha nem sabe por quê, mas ela faz daquele jeito, que foi o jeito que ela viu quem vem antes, né? A Como chama quem mãe, os vem? avós, Os, os pais, os avós, os descendentes, antecedentes. antecedentes. Entendeu? Então você viu Antepassados. antepassados. Então você viu e você copiou. E você nem sabe. Aí de repente você pergunta, eu lembro disso. Vovó, mas por que a senhora faz assim? Gente, olha que coisa. E você com um forno de sei lá quantos litros aí que a Dai falou, podendo pôr o peixe com tudo e mais um pouco, cortando. Por quê? Porque é uma crença que te limita. Então, olha só, às vezes é uma coisinha pequena que a gente está falando aqui que vai te vir na mente aí outras e outras coisas muito grandiosas, que acabam te limitando de coisas muito, 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 muito maiores, né? Eu tenho um outro exemplo para dar, que às vezes você tá aí planejando algo, né? Às vezes você nem conta para ninguém, mas o universo já sabe. E para esse algo acontecer, você precisa de mais pessoas na sua vida, né? E às vezes a pessoa que vai dar aquele empurrão na sua vida é uma pessoa no qual você tem algum tipo de preconceito com aquela pessoa. E aquela coisa às vezes não vai acontecer na sua vida, por quê? Porque você tem um preconceito contra aquela pessoa. Não, porque pessoa X não pode se aproximar perto de mim. Sendo que o que você poderia fazer é respeitar todo mundo, é se permitir, né? É se abrir para que as coisas cheguem até você. E não ficar bloqueando, né? Então, assim, vai comentando com a gente, vai deixando os comentários, se você está assistindo depois no YouTube, né? Vai interagindo com a gente. Não, olha a grandeza desse tema, né? Eu estava lembrando quando eu comecei a postar os vídeos lá atrás, acho que já tem mais de um ano que eu posto vídeo lá no YouTube. O vídeo que deu mais visualização, nem te contei, Dai, foi sobre crenças. Né? O como as pessoas estão se abrindo mais para esse tema, né? Se abrindo mais para as novas possibilidades, se abrindo para não ficar repetindo padrões de crenças que limitam. Então, uma coisa que você acabou de falar, e eu vou deixar um hashtag Fica a Dica, que é entender um pouquinho das suas crenças, olhem os seus preconceitos. Todo preconceito é uma crença. Porque é um pré-conceito. Então, é um conceito pré-estabelecido que você acredita. Porque você já criou aquele conceito na sua cabeça. Então, é uma crença. E essa crença pode te limitar. Entende? Do tipo, eu tenho preconceito de
andar de avião. Subir num avião porque pode cair. Então, você não vai de avião. Então, você vai para a Europa nado. Porque o navio também pode afundar. Então, vamos nadando. Entende? Então, são coisas assim, é um preconceito. Porque a gente pensa em preconceito só para raça, né? Religião, sexualidade. Mas não, preconceito é um conceito pré-estabelecido de qualquer coisa. E se você cria um conceito que te limita, ele vai te limitar. Vira uma crença limitante. E se você mas tem preconceitos que são positivos, se eu tenho um preconceito, eu não consigo pensar em nenhum agora, mas deve ter, porque tudo tem as duas polaridades. Então, se você tem um preconceito que não te limita, mas que te impulsiona, também não deixa, também é a sua crença que, né? Como é que você fala o nome da crença? Me fugiu agora, mas é a crença que te impulsiona, a crença que faz com que você cresça. Então, preste atenção nos seus possibilitadoras. Isso. Preste atenção nos seus preconceitos. Né? Quais são? De onde vieram? São seus? Você não gosta daquilo? Né? Um preconceito. Ah, não gosto de açaí, tem gosto de terra. Você já comeu o açaí ou a terra? Eu já comi os dois. Um dos dois. Então, aí ok, aí você pode falar, não gosto, porque não é mais um preconceito, você conhece. Né? Mas sem comer, você não conhece. Sem experimentar, você não conhece. É um preconceito. É um conceito que você estabeleceu porque alguém te falou que é assim. Aí você olha para a cor, olha para a textura, não vou comer isso. Entendeu? Ele te limita. Você pode experimentar um sabor novo e gostar. Não deixa de ser crenças. E por que eu peço para vocês prestarem atenção nisso? Porque vocês começam a prestar atenção, o seu cérebro acaba criando o hábito de prestar atenção nas suas crenças. Você começa com coisa pequena. O não gosto de açaí, não gosto ou não experimentou? É uma crença ou é um conceito? Porque um conceito é eu não gosto porque eu experimentei. Então é um conceito. Eu experimentei. Eu não gosto. Ok? Você criou um conceito. Ou é um preconceito, é uma crença. Eu acredito que seja ruim porque alguém me falou. Então é um preconceito. Eu criei um conceito, então eu não experimento. E me limito. Então eu vou lá experimentar, nem que seja um pouquinho, nem que eu vá cuspir e falar, é ruim. E tá tudo bem. Porque aí criou-se o seu conceito. Eu não gosto de sushi. Mas eu tive que pôr na boca para falar que eu não gosto. Então é um conceito. Eu não como sushi porque eu experimentei e não é bom. Para mim. E tá tudo bem. Mas eu experimentei, não me limitou. Não me limitou, eu experimentei. E aí quando a gente começa a prestar atenção nisso, com coisas pequenas como o alimento, né? Como com coisas do dia a dia. Ou eu pego um caminho ou não pego esse caminho. Porque eu criei um conceito sobre ele, um preconceito sobre ele. Né? E aí a gente vai começando a entender. E a gente começa também a buscar essas crenças que são mais profundas e que a gente muitas vezes não tem consciência. Começa com as que estão aí na cara. Eita, que susto. Quase caiu um negócio na minha cabeça aqui. Ai, foi ótimo. Quase caiu o quadrinho aqui, ó. Tirar daqui antes que caia. Ela tá mostrando para vocês entenderem qual foi o motivo do susto dela. Para vocês não acharem e que não eu sou louca. Não criarem um preconceito com a minha pessoa. É isso aí. Mas é muito interessante esse tema, né? E leva a muitos outros temas. É um tema bem profundo que a gente está trazendo, igual a Day falou no começo, no início da live, né? De uma forma bem leve, bem gentil, bem carinhosa, para você prestar atenção na sua vida, para você prestar atenção nas coisas que estão te limitando, né? Eu esqueci de falar, mas eu dei uma pesquisadinha assim, o top 10 das 10, assim, tipo, o primeiro lugar do top das crenças são crenças de dinheiro, né?
o quanto várias coisas que envolve, né? Talvez não seja o momento da gente tocar no assunto, seja um tema só para isso, né? De bate-papo. O quanto o dinheiro está ligado a crenças, né, Dai? É isso aí, vocês podiam contar pra gente, né? Se vocês querem uma crença, ou um ato falho, uma live só sobre crenças financeiras, né? E aí, se sim, né, conta pra gente e deixa também quais são as suas crenças em relação ao dinheiro. Se você acha que tem alguma, se tiver qual é, né? Porque a gente pode também ajudar vocês aqui rapidinho a tentar mudar a visão dessa crença e discutindo uma a uma e eu acho muito gostoso essa interação aí. E aí, se vocês quiserem, manda pra gente no direct, a gente pode também fazer uma caixinha aí para vocês responderem se sim para crenças financeiras para a próxima live, ou se vocês preferem outro tema, né? Sim ou assim, tá tudo bem. Quem não quiser, a gente tá tranquila também. A gente vai em quem votar e na maioria, né? Se a maioria quiser falar sobre crenças financeiras, a gente vai para esse caminho. Sim. E o quanto também você pode, talvez, mesmo que talvez sozinho você não identifique as suas crenças limitantes, mas talvez você possa perceber que você pode incluir crenças que te possibilitem algo no seu dia a dia. Né? Com Desde as certeza. pequenas coisas, né, até talvez depois com coisas grandiosas. Traz pra gente as crenças também da sua família, né? O que você ouvia seu pai dizendo quando era pequeno sobre dinheiro? Porque às vezes você ri disso, mas tá ali guardado, tá ali dentro, que você nem percebe, né? Então, crença sobre dinheiro, ela é bem profunda, a gente pode ajudar vocês aí a ir ressignificando dentro do que der, lógico, uma ou outra crença. Mas vão mandando aí pra gente, se vocês quiserem, a gente vai deixar uma enquete. E aí, quem sabe, na próxima terça, falamos só sobre crenças financeiras, hein, Carla? Então, bom tema, hein? Já anotei. Já tem a listinha aqui, hein? Já tem as nossas listas, né, dos nossos próximos projetos. Não, tenho já a lista das crenças financeiras também. Também. Várias. Prontinha já. Que medo. Ai, gente, tô rindo de nervoso. Até porque quando a gente fala sobre isso, a gente vai pescando as nossas crenças, viu? Vocês acham que não, mas é o tempo todo, né? Se trabalhando, se olhando, se percebendo. E no dia a dia a gente também percebe, a gente fala uma coisa e fala, meu Deus, eu ainda acredito assim, eu ainda penso assim, né? Então a gente ainda se pega com algumas crenças aí que nos limitam muito, muito mesmo, né? E aí quando a gente sugere esse tema do financeiro, é porque ele abrange muito mais do que só o financeiro, né? São crenças de valor, são crenças de Merecimento. possibilidade, de merecimentos, que acabam afetando principalmente o financeiro. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Já vou fazer a listinha aqui também. É um tema muito interessante, né? Que eu vejo que também tem muita ligação com a parte energética, tem muita ligação com como você Com é, certeza. tem muita ligação de como você leva a sua vida. Nossa, assim, tem muita ligação, gente. Vocês não têm noção o quanto de ligação que um tema que parece nem ser tão amplo, mas tem muita ligação com várias outras coisas, né? Ou como É às porque vezes não tem como você. falar só sobre a crença, né? Não tem É, como falar só sobre a crença. Para falar de dinheiro tem que ampliar. tem que ampliar, e aí a gente precisa de mais tempo, né? Já começar já falando do tema, já começar talvez encaixando alguns quebra-cabeças aí da sua vida, né? Ajudando a encaixar, ou já bagunçando geral para depois você encaixar do seu jeito e tá tudo bem. É isso aí.
Alguém tem Então é alguma isso, pergunta, né? Ou é só isso, pessoal? Não vi pergunta hoje. Gente, eu não dei boa noite pra ninguém, né? Pessoa mal educada. Eu não consigo responder ao mesmo tempo aqui. A Carlinha é ótima nisso. Eu sou uma negação por enquanto, mas eu chego lá, gente. Eu aprendo, eu aprendo. Eu fico imaginando quem vê no YouTube, que às vezes quando eu vou responder, fica olhando assim pra baixo, assim, essa daí tá doida. Não, tá respondendo a mensagem aqui no Instagram, né? Que depois a gente vai Essa é a baixar parte essa dela. live. E aí vai jogar no YouTube, aí o pessoal do YouTube vai falar, essa daí é doida. Não, gente, ela tá só respondendo os comentários porque ela é uma pessoa educada, né? E dá conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou educada, mas eu não dou conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu dou um tchau e um oi aqui no final, agradecendo a presença de todos, né? Que é muito importante pra gente. Espero que tenha realmente feito sentido para vocês falar sobre um pouquinho sobre crenças, né? Fazer com que vocês possam ver que crença é muito mais amplo do que às vezes parece, né? Ou entender que um preconceito é uma crença, entender que ela pode vir de uma coisa que você nem tem ideia, como a história do peixe, né? É só uma repetição de hábitos e uma repetição de crenças. E aí tem a crença da sociedade, tem a crença do país, né? Porque tudo influencia, todo esse campo influencia no nosso dia a dia. E aí espero que tenha feito sentido para vocês. E aí essa semana a gente vai deixando aí a caixinha para ver se vocês querem que a gente fale sobre o financeiro, as crenças financeiras. É isso aí, agradecer você que ficou até o final. Ó, deixar um super beijo. Um grande Se você, beijo. né? E se você gosta dos nossos vídeos, corre lá no YouTube que todos os nossos vídeos estão lá com vídeos exclusivos. É isso aí, tem bastante coisa lá no YouTube para vocês. Um grande beijo. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Tchau.